Ótimo, já estamos aí. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com os candidatos a prefeito da nossa cidade, né, para essas eleições de 2010. Nessa nossa primeira entrevista, estamos aqui essa noite com o Daniel Martini, candidato pelo Rede Sustentabilidade. Repassando a todos aqui que estão conosco, essa entrevista segue um roteiro, né, que nós já passamos a princípio para os candidatos. Nós vamos abrir com uma série de perguntas, serão em cima de 5 temas que a associação desenvolveu. Na sequência desses 5 temas, nós vamos abrir para que o candidato possa falar um pouco do seu projeto de governo, né, um tema ou outro que porventura a gente não tenha conseguido abraçar. E após essa explanação do candidato, nós vamos abrir para que os participantes que estão conosco ao vivo aqui possam fazer perguntas direto ao Daniel. Tá ok? Então, Daniel, primeiramente, muito obrigado por participar, por topar, né, para trazer aqui as suas expectativas, o que você imagina para a cidade para os próximos anos. Passo a você, faça aí para nós uma apresentação, diga para nós aí o teu caminhar até chegar a essa eleição. E aí, na sequência, eu começo com as perguntas. Está contigo. Legal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Júnior, pelo convite, a oportunidade de bater esse papo com vocês. Eu sei que o dia e a hora não é dos melhores aí para o pessoal, né? Sexta-feira à noite. E a gente que está na campanha não tem dia, não tem hora. Mas para a população, para o pessoal aí que quer dar uma relaxada, sexta-noite não é dia de falar, ouvir candidato falar, né? Complicado. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui, aqueles, obviamente, que não estão presentes nesse momento, mas que, porventura, venham assistir. Uma alegria estar aqui, bater esse papo super informal e rapidamente com vocês aqui, dizer um pouquinho daquilo que a gente pensa para a cidade. Eu sou advogado, formado desde 2005 pela PUC de São Paulo, exerço a profissão hoje, tenho escritório de advocacia na cidade. Desde 2008, 2009, na verdade. 2008 foi minha primeira candidatura a vereador no município, tive 769 votos. Na ocasião, fiquei como segundo suplente da coligação. Acabei assumindo o restinho desse mandato lá em novembro de 2012. E nesse período de 2009 e 2012, eu tive o privilégio de trabalhar na prefeitura da Estância de Atibaia, a oportunidade de trabalhar como secretário adjunto de assuntos jurídicos no primeiro período, entre 2009 e 2010. Na sequência, fui convidado para assumir a chefia de gabinete do então prefeito Denig, entre 2011 e abril de 2012, ocasião em que eu cumulei também a coordenadoria da Defesa Civil e tive o privilégio de trabalhar com o Júnior, na época em que ele também esteve na prefeitura como secretário de Urbanismo e Meio Ambiente e sempre foi uma pessoa que trabalhou de uma forma muito correta, muito técnica e passando muita tranquilidade e segurança, inclusive para que o prefeito pudesse tomar as decisões mais adequadas aí. Na sequência, em 2012, fui candidato a vereador, fui eleito com 1.215 votos, e aí em 2016, novamente, reeleito, e aí na última eleição tive, graças a Deus, a ajuda dos amigos, aí tive a maior votação como vereador naquela eleição na cidade. Em 2018, fui candidato a deputado estadual pelo nosso município, mais de 11 mil votos, e fui o terceiro candidato mais votado do meu partido no estado, condição que me levou a ser diplomado como segundo suplente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí, por conta de muitos anos na vida pública, trabalhando bastante, arregaçando muito as mangas, nós colocamos essa candidatura de prefeito, fruto de muito entendimento, muito consenso, que nós chegamos com diversas personalidades aí do cenário político da cidade, muitas pessoas que tinham condição de lançar candidatura, de empunhar a bandeira, capitanear um projeto nesse momento, se achegaram aí ao nosso grupo e de uma forma bastante democrática acabaram entendendo, me escolhendo aí para levantar essa bandeira nesse momento. Não sei se eu era o melhor candidato, mas através de um consenso, o pessoal falou: Dani, vai, representa aquilo que a gente acredita para a cidade nesse momento, e nós estamos aqui. Então, uma breve introdução, devolver a palavra para o Juninho, porque se deixar a gente falar, a gente não para mais. A gente ajuda. Aqui, né? Ajudamos. Bom, vamos lá. Então, vamos abrir aí
nossa série de perguntas. Nós dividimos em 5 temas, né? O primeiro tema, Daniel, que a gente gostaria de abordar contigo é referente às obras públicas, né? São aí 3 perguntas dentro do tema. Então, primeiramente, a nossa cidade está em obras, a gente está transitando aí e a gente vê. No teu entendimento, as obras que estão em andamento hoje na cidade, elas são essenciais, são vitais para a cidade? Na tua concepção, Daniel, quais são as obras de estruturação da cidade que são indispensáveis, importantíssimas e que fazem parte do teu projeto de governo? E ainda com relação a obras, a obra pública ela gera um impasse aí, né, entre os munícipes. Tem uma contradição sempre, dá a impressão que o município muitas vezes não participa da escolha dessas obras, o terceiro setor, sociedade civil organizada, não participa dessa definição de prioridade. Você concorda com esse sentimento que às vezes a população tem? E como participar a sociedade? Como participar a sociedade civil organizada nessa definição de prioridade, na decisão sobre projetos e no acompanhamento dessa implantação, ajudar o município nessa implantação? Muito boas as perguntas, são várias aqui, né? Na fala do Juninho, eu vou tentar responder todas, né? Começando pelas obras que eventualmente poderiam estar no nosso plano de governo, na nossa revista. Nós temos sido muito responsáveis naquilo que a gente apresenta para a população, no sentido de não fazer promessa que não pode cumprir, promessa leviana, dizer que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. Olha, eu normalmente, em condições normais de pressão e temperatura, já não é do meu feitio agir desse modo. A gente prefere planejar, colocar, apresentar e realmente executar. Se normalmente eu já ajo dessa maneira, num cenário de pandemia, que a gente absolutamente não tem ideia para onde vai a economia, não só mundial, mas do Brasil e principalmente de Atibaia, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de provisionamento nesse momento. Queremos executar, queremos fazer, vamos implementar, é muito difícil dizer. A gente não sabe se a gente vai ter condição financeira de fazer isso. É um discurso que não agrada, é um discurso que, de fato, eu chego em muitos lugares, as pessoas estão ansiosas por promessas, por boas notícias, por aquilo que nós precisamos fazer, mas nós somos responsáveis, né? É muito difícil, inclusive, ser candidato num momento como esse, em que a gente vê tanta gente prometendo tanta coisa, e a gente realmente vem numa outra linha. Você, olha, a gente tem muitas ideias, muita coisa que a gente acha legal. Agora, vai dar para fazer? A gente não sabe se vai dar para fazer. Porque a gente não tem ideia como a economia vai se comportar, e a prefeitura, obviamente, ela vive de arrecadação. A arrecadação, ela depende da saúde e da economia local e também nacional, já que existem diversas transferências de repasses que são feitas e tudo mais. Então, eu entendo que nós vamos ter que ter bastante compromisso para realmente fazer uma gestão responsável que preze pela saúde financeira da nossa cidade, que a gente consiga cumprir, obviamente, com todas as obrigações que nós temos. E se nós não pudermos fazer grandes obras, nós vamos encontrar outras soluções que sejam, obviamente, adequadas e que resolvam, se não sei se da mesmo modo que uma grande obra, mas que realmente resolvam, minimizem as dificuldades que a população vem enfrentando hoje. Atibaia é uma cidade histórica, Atibaia tem mais de 356 anos. Algumas questões que nós vivemos hoje são fruto da falta de planejamento, de um crescimento desordenado da cidade, que cria um passivo, muitas vezes, que é insolucionável pelo poder público. E aqui eu estou conversando com pessoas que é um auditório extremamente preparado e entende o que eu estou dizendo sobre planejamento e crescimento, né? Engenheiro e arquiteto trabalha com projeto. É diferente você pegar uma casa que foi projetada como engenheiro, com arquiteto e devidamente executado, né? Um projeto executivo de qualidade que foi cumprido e foi executado. Quando você chega nessa casa, você vê tudo aquilo que envolve. Às vezes a pessoa não consegue enxergar o conceito que está por trás daquele projeto, mas ela sente a total diferença de uma casa que foi construída à revelia de legislação, sem arquiteto, sem engenheiro. É nítido, né? Então, quando a gente fala disso,
A gente entende que a cidade, de certo modo, muitas vezes, algumas situações, ela foi construída desse modo, né? Fazendo uma analogia. E hoje traz problema quase que de muito difícil solução para nós como governantes. Agora, nesse cenário que eu coloquei, algumas obras a gente entende que são necessárias. A gente precisa dar continuidade. Só para te posicionar, que você pediu para te dar um alerta com relação a tempo, tá? Se pudesse ser sucinto, a gente poder sintetizar. Nossa, é verdade. E eu mal consegui responder, né? A gente precisa trabalhar urgentemente na expansão da rede de água da cidade. Às vezes são coisas que não aparecem, que fica enterrado e que gera segurança hídrica para toda a nossa população. Tem uma pergunta relacionada a isso lá na frente, a gente pode falar um pouquinho mais também. Vou ter que, né, resumir aqui. Obras, quais são necessárias? Eu entendo que a obra da Jerônimo é uma obra necessária para a cidade. Não é de hoje que a gente defende isso, sob a ótica da mobilidade urbana. Entendo que a obra da Lucas é um recurso do DAD, não é um orçamento próprio da prefeitura, é recurso destinado para as instâncias turísticas, mas a obra da Lucas, eu tenho críticas conceituais em relação a ela e não é de hoje. Quando tinha o projeto, eu já estava dizendo que, para mim, talvez precisava ter um outro caminho a obra da Lucas. Entendo que a obra de reforma do Cinitar é fundamental para a cidade hoje, não é concluída e a gente precisa concluir e entregar para a população. Enfim, a gente entende desse modo. Sobre a participação da sociedade civil, nós vamos retornar, Juninho, com o orçamento participativo. É devolver para a população, de fato, o poder da decisão, de onde ela quer que seja implementado o recurso no seu bairro, na sua região. Claro, com um cardápio adequado, mas estimular esse processo educacional de tomada de decisão compartilhada e empoderamento popular. Além disso, grandes obras, grandes alterações na vida cotidiana têm que ser conversadas com a sociedade. Por uma questão muito simples, Júnior. Se não conversar, não dá certo. Você vai implementar e não vai dar certo. Vai trazer mais desgaste do que consenso. Então, precisa ser conversado. Pode ser feito isso através de audiências públicas e pode ser feito isso através de fortalecimento dos conselhos municipais que já existem na cidade. Beleza. Fechado. Vamos lá. Então, vamos adiante. Aí nós recebemos aqui mais alguns participantes ao longo da primeira. Sejam todos bem-vindos, né? Aos que não pegaram aqui desde o início. Estamos recebendo aqui então hoje o Daniel Martini, nessa primeira entrevista nossa com os prefeitos os candidatos a prefeito para a nossa cidade nessa eleição 2020. Lembrando aos que chegaram agora que se quiserem fazer alguma pergunta ao Daniel, podem fazer via chat, né? Na barra inferior aqui, se você rolar o mouse na barra inferior, vocês vão estar lá um balãozinho chat, pode colocar a sua pergunta lá e nós vamos organizar para passar ao Daniel no momento apropriado aqui um pouco mais à frente. Então vamos adiante, Daniel. Eu queria falar um pouquinho do plano diretor. Você esteve na Câmara aí, você está um pouco por dentro, né? Então, o nosso plano diretor, ele foi aprovado em 2006, né? E tem uma previsão de revisão para 10 anos, né? Seria em 2016. Nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara hoje, né? 14 anos depois aí, nós estamos 4 anos atrasados aí com essa revisão. Você tem conhecimento do projeto que está tramitando na Câmara? Qual a sua opinião sobre esse projeto que tramita na Câmara? Ele se alinha com a sua visão estratégica, né? Qual é a sua visão, qual o seu plano estratégico para a cidade? Juninho, muito legal essa pergunta e talvez eu estou vendo que a terceira pergunta fala de meio ambiente e, de certo modo, talvez a gente aborde alguns temas de forma conjunta aqui. Plano diretor é a legislação macro do município que dá as diretrizes para aquilo que a gente acredita que a cidade deva caminhar nos próximos anos, né? Está atrasada a revisão do plano diretor, a prefeitura fez um modelo diferente nos últimos anos, diversificou várias audiências públicas setoriais, em bairros, coletando informações e apresentou esse plano diretor para a Câmara Municipal. Eu confesso para você que esse plano diretor, quando veio para a Câmara, ele veio de certo modo, contendo muitas diretrizes que eu entendo que são necessárias e outras que precisam ainda ser aprimoradas. Eu acredito que as diretrizes necessárias que foram trazidas pelo plano diretor foi muito por conta da participação efetiva da sociedade civil organizada nas audiências públicas, especialmente de setores aí, acredito, como a Associação de Engenheiros e Arquitetos, né?
e também o pessoal que trabalha com proteção e defesa do meio ambiente, o coletivo socioambiental da nossa cidade, porque a gente viu algumas visões aí no plano diretor que, de fato, não é aquilo que a prefeitura demonstrou nos últimos anos. Então, boas propostas estão contidas aí nesse plano diretor, cabe muitas melhorias ainda. Eu acredito que o plano diretor precisa ser um pouco mais específico no tocante a metas, tem pouca meta ali, e a gente minimamente tem que pautar e pactuar com a sociedade como que a gente quer chegar daqui a 10 anos. A visão estratégica básica do plano diretor da atual administração é que Atibaia tem que ser um polo de desenvolvimento da região, é a cidade que tem condição de fazer isso. Eu acho que ela é uma visão que ela pode acontecer desde que a gente faça isso do jeito certo. E aí eu falo isso fazer do jeito certo, é o nosso lema de campanha, inclusive, porque nós entendemos que a gente precisa crescer, mas do modo adequado, crescimento sustentável, crescimento demográfico não é sinônimo de desenvolvimento. Oi, Daniel, desculpa, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Pera aí. Voltou? Você me silenciou. Não, apertei o negócio sem querer. Isso é censura, Juninho. Isso é censura, me Isso desculpa. isso é intriga da oposição. Pois Não, eu tô brincando, imagina. Fique tranquilo. Tá todo mundo aprendendo, né, com esses veículos aqui. Fica sossegado. Mas eu dizia que essa questão da Atibaia se desenvolver desse modo, ela tem condição para isso? Tem, mas a gente tem que fazer da maneira adequada. O que a gente chama aí que a sustentabilidade é o tronco condutor aí do nosso plano de governo, é um eixo transversal que dialoga com toda e qualquer implementação de política pública. Porque a gente não quer crescer a qualquer custo, Juninho. Nós entendemos que a gente precisa se desenvolver mantendo a qualidade de vida tão característica da nossa cidade, e que, na maioria das vezes, é o que traz as pessoas para morarem no nosso município, traz diversos tipos de turistas, viajantes, visitantes, gera desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa ter um entendimento macro do que é Atibaia, quais são as nossas características históricas e naturais, aquilo que precisa ser preservado. Dentro desse contexto, aí a gente pode discutir aonde a gente quer chegar e como a gente pode chegar, mas sem abrir mão do que é mais valioso para nós. Esse é um entendimento claro que nós temos, está no nosso plano de governo, na nossa revista aí, não sei quantos de vocês já receberam nas casas, mas tem no Instagram, no nosso site também, dá para fazer a revista aqui, ó, dá para baixar aí, está no PDF, a revista digital que a gente colocou, tem bastante ideias do que a gente pensa sobre isso, sobre sustentabilidade. Então, de certo modo, aí eu acho que vai entrar na próxima pergunta, Juninho. Eu vou devolver para você, faz a próxima pergunta e a gente emenda aqui para falar disso. Perfeito. Então vamos lá. Ok. Terceiro tema que a gente gostaria de abordar, que é o meio ambiente, né? Então, o município de Atibaia, nós temos uma coordenadoria, né, especial de meio ambiente. Atibaia é uma das poucas cidades que tem convênio com o governo do estado. Então, a gente conseguiu trazer a municipalização de alguns licenciamentos que até então eram feitos só pelo estado. Isso para nós facilitou a nossa vida em algumas situações. Então, essa pasta hoje, a gente entende que ela detém importância e, pelo licenciamento que faz, detém receita, né? Só que a gente percebe no dia a dia, no trato, não é uma coisa exclusiva da coordenadoria, mas a gente percebe uma falta de recurso técnico humano, né? Então, esse é um ponto a ser abordado. A questão do meio ambiente em si, a gente entende que não se resume só a água e floresta. O meio ambiente é uma coisa muito mais ampla, qualidade, sustentabilidade, né? E Atibaia vem sofrendo um assédio fervoroso aí, né? Como exemplo, nós citamos aqui os parcelamentos clandestinos do solo que se propagam pela cidade, né? Então, qual o seu projeto, Daniel? Como trabalhar essa desincentivação da degradação do meio ambiente, né, dessa ocupação desordenada, loteamento clandestino, e como estruturar os órgãos de controle para que a gente possa dar conta disso tudo? Juninho, você quer me derrubar me dando 3 minutos para falar disso, né? Olha só, deixa eu fazer uma proposta para você. Eu estou vendo aqui no esqueleto que você me mandou, eu tenho lá 5 minutos lá na frente para falar de programa de governo. Então, eu vou fazer o seguinte, se você me autorizar. Pegar esses 5 que eu tenho lá na frente e juntar com 3, porque, para mim, essa pergunta que você fez agora aqui, ela é chave, ela é estrutural dentro do nosso plano de governo.
Ok, vamos fazer o seguinte, você é o nosso estreante do canal. Tá. A gente vai aprendendo com relação ao tempo. Vamos ver, vamos mexer, né? E a gente propicia essa extensão aos candidatos também, aos demais. Não, Vamos mas o que a nessa. gente pode fazer, é que realmente essa questão de plano de governo, o eixo do nosso plano de governo é sustentabilidade, e tem tudo a ver com o que você falou agora aqui de meio ambiente. Vamos Então, lá. é, o que a gente pensa para a cidade dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável? Se a gente abrir mão daquilo que é mais valioso para nós, né, a gente vai, de fato, perder a nossa identidade, as nossas características históricas e naturais, e isso, a médio e longo prazo, vai transformar a cidade em algo que ela não é, nunca foi, e a gente corre um sério risco de entrar num efeito dominó, um efeito cascata, que a gente não consegue reverter daqui a pouco. É algo premente que a gente precisa decidir. Né? Como é que nós vamos caminhar nos próximos 10, nos próximos 20 anos? O crescimento desordenado, sem planejamento, ele traz reflexos diários na vida das pessoas. Né? A gente tem loteamentos aprovados em regiões distantes do centro da cidade. Você já passou por isso, Juninho, na frente da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Aí você fala de loteamento que aí não é aprovado, que é clandestino aqui, que as pessoas estão lá numa situação muitas vezes desumana, requerendo e clamando por serviços públicos, e a prefeitura não consegue atender, não tem perna para atender. Atibaia é uma cidade que tem quase 500 quilômetros de território, que, volto a dizer, em diversos momentos cresceu de maneira desordenada, em que as legislações não eram tão aprimoradas, não exigia-se contrapartidas de loteadores, ou as contrapartidas que eram exigidas não foram cumpridas, e que, no fim do dia, esse problema todo de falta de água, falta de asfalto, falta de saneamento básico, transporte inadequado, ausência de posto de saúde, ausência de escola, estoura nas costas da prefeitura. A turma bate lá pedindo toda essa estrutura que que a prefeitura não tem como atender. Até porque em regiões centrais da cidade hoje a gente ainda tem demanda que não está resolvida com isso. Então, isso é fruto de ausência de um planejamento e que não implica, obviamente, num crescimento sustentável. É exatamente o contrário. Ela implica num crescimento demográfico, que não é sinônimo de desenvolvimento, ela implica num inchaço, né, da nossa zona ocupada aí no município, e aí a gente começa a ter um colapso do sistema, que vem de muitas formas, né? Vem com a forma da ausência do transporte adequado, vem com a ausência de água e racionamento de água em algumas regiões da cidade hoje, que não é só fruto de falta de chuva e poluição de córrego do Onofre, é falta de gestão para conseguir terminar a obra que começou em 2014 da ampliação da estação de tratamento e distribuição de água aqui do lado do SAI, que era para ter sido concluída no ano passado, que em tese vai ajudar muito nessa questão, e a gente torce para que essa situação seja resolvida o quanto antes. Então, tudo isso tem a ver com a questão ambiental. Por quê? Porque o uso e ocupação de solo ele é um vetor da desorganização ou da organização social. E aí, se você tem uma legislação que não tem conceito, é uma legislação que simplesmente atende de forma quase que invariável ou não criteriosa toda e qualquer solicitação que é feita, isso traz dificuldade para a cidade. Nós temos que trabalhar na administração pública tendo como princípio básico o interesse público e coletivo, não necessariamente o interesse individual. Em certas ocasiões, o interesse do particular ele está em consonância com o interesse público coletivo, em outras nem tanto. E quando existe um conflito, é questão legal isso, gente, não é o que eu penso. Né? A supremacia do interesse público coletivo ela deve ser aplicada em relação ao interesse individual. Isso é princípio básico de direito administrativo. E aí quem diz o que é interesse público e coletivo? Todos nós. A sociedade, né? O prefeito ele tem um mandato, ele representa, mas somos nós discutindo como que deve ser o uso e ocupação do solo da cidade adequada, respeitando, no meu entendimento, características históricas e naturais, e a preservação do meio ambiente, ela não é um discurso que está fora de sentido, e aqui está muito bem colocado na pergunta, né? Não é só uma questão de água, de mata, de floresta, não é nada disso. A uso e ocupação do solo, ela está na base disso, está na base disso. A gente precisa avançar no entendimento que a proteção do que a gente tem hoje é indutor de desenvolvimento econômico da cidade. Né? Se a gente quer atrair, por exemplo, um turismo, visitantes para o nosso município, muitos vêm para cá pela beleza cênica que nós temos, por nós sermos conhecidos como a cidade das flores e morangos, crescemos ouvindo que somos o segundo melhor clima do mundo,
E isso atrai pessoas para a cidade. Temos a maior rede hoteleira da região, setor gastronômico muito desenvolvido, gera emprego, gera renda. E é talvez ensinando desde a base, nas escolas, que a preservação pode ser a garantia do emprego daquela criança daqui a 20, 30 anos. E não é só isso. A gente está falando aqui com engenheiros e arquitetos, a gente sabe do público que procura o município hoje. Né? Principalmente depois da pandemia, o que a gente tem sido procurado, a demanda de locação por imóveis e pessoas que querem sair dos grandes centros e vir para a cidade. As pessoas buscam um lugar adequado para se viver. As pessoas buscam um lugar equilibrado para se viver. Um lugar que tenha organização e, sobretudo, que tenha qualidade de vida. Ninguém quer sair de um lugar para ir para uma outra cidade que não representa uma melhora, a princípio, no que eles entendem por qualidade de vida. E como é que a gente faz isso? De forma organizada, né? De forma clara, transparente e por meio de lei de uso e ocupação de solo. É a lei que rege e a lei pela qual a gente consegue planejar o crescimento da cidade, aquilo que a gente pensa para daqui a 10, 20 ou 30 anos. Eu tenho uma opinião muito clara quanto a isso. Né? Eu acredito que uma cidade que tem 500 quilômetros de território, quase 500, né? A gente consegue fazer tudo, né? Desde que seja planejado e organizado. Ah, nós queremos verticalizar a cidade. Vamos discutir verticalização. Aonde? Em áreas que estejam preparadas para receber um adensamento vertical. Né? E aí tem que ter infraestrutura urbana com malha viária, com rede de água, com rede de esgoto. Pode ser pactuado isso com o investidor, não tem problema nenhum. Agora, em regiões também, obviamente, que não ofendam, né, essas nossas características históricas e naturais que eu tenho tanto dito. No nosso entendimento, por exemplo, a Serra do Itapetinga, Pé da Pedra Grande, são regiões que têm um outro apelo, né? E a gente precisa respeitar isso. É uma cidade que tem quase 500 quilômetros de território, será que a gente não consegue organizar tudo isso na cidade de modo harmônico e permitir que tenha espaço para todo mundo ter a sua ideia, aquilo que imagina e ter um crescimento ordenado e organizado? Para mim é plenamente possível fazer isso. Só não é possível quando não se tem um poder público que organiza do modo correto. Então, essa questão para a gente é importante. Aí, pegando, que eu já estou quase superando os dois, então. né, Juninho? Mas, obviamente, se eu estou colocando tudo isso como um eixo central do nosso plano de governo, não dá para fazer isso se não tiver uma equipe técnica apropriada que ajude na questão de todo esse regramento ambiental e principalmente fiscalização de uso irregular de solo, loteamentos clandestinos. A gente precisa avançar em tecnologia para ter uma fiscalização mais eficiente. A prefeitura hoje não tem perna para fazer a fiscalização do jeito que precisa fazer pelo tamanho da cidade. A gente depende muito de denúncias da própria população para que vá alguém e veja o que está sendo feito. E quanto antes você pegar o loteador clandestino, as edificações irregulares, é mais fácil para você corrigir. Agora, se não tem fiscalização, se não tem controle, a gente realmente entra numa bola de neve e aí esse é o nosso grande medo, de realmente ter um crescimento desordenado que daqui a alguns anos a gente não tenha mais o que fazer. Beleza. Então, só para te posicionar aqui, nós somos a 7 minutos. Os nossos colaboradores que estão conosco aqui, escondidinhos aí, que não estão aparecendo, vão anotando o tempo aí. E aí depois a gente vai moldando isso para as outras entrevistas, porque essa é uma primeira. A gente sabia que nós poderíamos ter aí a necessidade de estender o tempo para um tema ou outro. Então vamos lá. Aos que chegaram aí no andamento da entrevista, sejam todos aí bem-vindos. Então nós estamos aqui hoje com Daniel Martini, né, do Rede Sustentabilidade, para nossa primeira entrevista das várias que nós teremos com os 8 candidatos a prefeito para as eleições 2020, né? Então, quem chegou, quiser fazer perguntas ao Daniel, nós vamos ter um tempo para isso. Pode colocar no chat, nós já temos aqui uma primeira pergunta, né? A gente já está aqui nós já estamos separando aqui, tá? A primeira pergunta foi do Paulo. E Paulo, lá na frente, a gente coloca essas perguntas para o Daniel. Então, vamos dar sequência. O quarto tema, Daniel, que a gente gostaria de abordar é referente ao SAI. A gente acredita que o SAI tem um papel fundamental no médio prazo, aí, não vamos nem dizer longo, né? Porque para a cidade, 10 anos é nada, né? 15 anos é nada. Então, a SAI, Saneamento Ambiental Atibaia, recentemente ela retornou ao posto de autarquia, né? Até então, o SAI era uma empresa pública
como candidato, como você analisa esse retorno do SAI como autarquia, né? O SAI retorna agora, então, à responsabilidade da prefeitura, né? Por outro lado, nós temos aí um marco regulatório de saneamento que foi aprovado e que para que a gente possa implantar, né, tem uma data já cravada para a universalização do sistema, e para que a gente possa permitir para que isso aconteça, nós vamos precisar de investimentos monstros aí na área de saneamento, né, que vai ficar a cargo aí do SAI, da prefeitura. Como que você, da onde virão os recursos para que a gente possa investir em saneamento na tua concepção, né? A garantia do abastecimento da água potável passa obrigatoriamente porque para que a gente tem que cuidar da onde vem a água, dos nossos mananciais, né? Para que a gente não passe pelo que passamos agora, né? A ameaça de racionamento, que algumas regiões da cidade, inclusive, passaram por racionamento. Como que você vê toda essa situação? Da onde nós vamos tirar recurso para universalizar o saneamento para a área urbana de Atibaia? Boa, ótima pergunta de novo. A questão da água é fundamental e para a gente falar dela, a gente precisa começar aí, obviamente, pela preservação das nossas nascentes, dos nossos mananciais. A gente entende que nós precisamos implementar um programa claro nesse sentido, de compensação, inclusive, para aquelas pessoas que têm as suas áreas em regiões de nascentes e mananciais, trabalhar efetivamente na fiscalização de aterros na cidade, que tem feito um estrago enorme nesse sentido, para garantir uma múltipla possibilidade de captação, tratamento e, obviamente, até reserva de águas para algumas regiões mais distantes da cidade. Como eu disse no começo da outra resposta, o SAI tem uma obra em andamento hoje, que é a ampliação da ETA Central, que, de acordo com os especialistas, eu conversei com pessoas ligadas de dentro do SAI, quando deu esse último problema de racionamento, eles me disseram que praticamente dobra a capacidade que existe hoje de captação, distribuição e tratamento e distribuição de água do SAI e que resolve o problema de muitos bairros, essa obra que já está em andamento. É uma obra que começou em 2014, data prevista para entrega em outubro de 2019 e como vocês sabem, não foi entregue, inclusive falei na Câmara Municipal sobre isso, a previsão do SAI para entregar essa obra, segundo nos foi dito, é entre março e abril do próximo ano. Tramita na Câmara Municipal, foi lido um parecer na última semana de um projeto de lei que a Prefeitura pede autorização para a Câmara para contrair mais um financiamento de 7 milhões de reais para que possa concluir essa obra da estação de tratamento, ampliação da ETA central da nossa cidade. Então, alguns recursos têm vindo de fontes externas de captação. Essa obra mesmo, boa parte dos recursos tem uma placa ali na frente do lado do SAI, vem de captação do FGTS. E a prefeitura, obviamente, a gente vencendo as eleições, nós vamos nos debruçar aí sobre toda essa situação do SAI e entender como é que nós vamos gerar, se vão ser por recursos externos, se vão ser por parcerias público-privadas, e, eventualmente, se não cumprir aquilo que o marco regulatório prevê, outras medidas mais enérgicas e drásticas serão tomadas, né? Como previsão do próprio marco regulatório. Agora, em relação ao tratamento de esgoto, a PPP, que já deveria ter sido concluída, também atrasou e não foi, ela prevê o 100% do tratamento do esgoto da área urbana da cidade, né? Esse é o contrato feito na PPP e o prazo para fazer isso era 5 anos. Atrasou, não fizeram. Com a inauguração da estação de tratamento de esgoto do Caetetuba, que estava prevista para outubro desse ano, a prefeitura promete entregar 85% de tratamento de esgoto da área urbana da cidade. Então, a PPP do esgoto caminhou não na velocidade esperada, mas minimamente avançou, e aí vai sobrar para a próxima administração continuar a expansão do tratamento do esgoto no nosso município. O SAI, lá em 2010 ou 2011, ele foi, ou 2012, foi convertido em empresa pública. Ele era uma autarquia, foi convertido em empresa pública justamente para poder viabilizar a PPP do esgoto, por conta da capacidade de endividamento. O SAI estava atrelado ao município, sendo empresa pública, ele dissociava do município e permitia
a contratação de uma PPP que não iria interferir na capacidade de endividamento do município. Essa foi a grande razão lá atrás pelo qual decidiu-se pela conversão em empresa pública. E, obviamente, também existem estudos que apontam que uma gestão no formato de empresa pública dá mais possibilidade de captação de recursos, competitividade, uma série de coisas ao SAI. Infelizmente, nós não tivemos uma gestão, no meu modo de ver, adequada nos últimos anos, e aí criou-se, obviamente, uma grande dificuldade financeira no SAI, e apontou-se como vilão a questão do pagamento de impostos, que antes, enquanto autarquia, o SAI não pagava e como empresa pública paga. E aí, diante de um grande clamor aí coletivo, inclusive de funcionários do SAI, esse ano, houve a reconversão do SAI em empresa pública em autarquia. Esse processo foi avalizado pela Ares PCJ, foi avalizado pela Fundace, uma fundação técnica vinculada à USP, salvo engano, de Ribeirão Preto, que trouxe todo um relatório técnico sobre a questão do SAI e sugeriu o retorno à condição de autarquia, apontando que não iria interferir na capacidade de endividamento do município e que seria, então, saudável para o SAI. Foi esses os motivos que nos levaram a votar de forma favorável, entendendo que a autarquia ou empresa pública, se não tiver gestão competente, vai dar problema. Então, precisa ter gente técnica competente que saiba o que está fazendo à frente do SAI, que é um patrimônio da nossa cidade, que trata do bem, de um dos bens mais preciosos que a gente tem no município e de necessidade vital para a nossa população. Enfim, não quero me estender mais do que o tempo concedido também, Juninho, mas acredito que eu consegui abordar um pouco do que foi questionado. Ótimo. Fechamos aí nessa pergunta em 5 minutos. A gente vai ajustando aí o tempo mais tranquilo, porque daí dá para a gente trabalhar aí a resposta e fechar um conceito, né? O problema é o candidato, viu, Juninho? Eu tô achando que eu que tô derrubando tudo aqui, falo pra caramba, cara. Desculpa aí, viu? Sem problema, vamos adiante. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, então, pode ir lançando aqui para nós no chat, né? E no final nós vamos encaminhar ao Daniel. Vamos dar sequência, então, Daniel. No quinto tema, a gente quer falar um pouquinho sobre composição de governo, né? Composição de secretaria, de quadros técnicos, né? A associação, ela defende uma bandeira, né? Que ela é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, né? A começar dos secretários, né? De cima para baixo. A gente sabe que, embora o cargo de secretário ele seja um cargo de agente político, né? Não há obrigatoriedade desse cargo ser ocupado por um técnico. Nós entendemos que o secretário ele deva ser técnico e conhecedor da área que ele vai chefiar, né? Como que você pretende, como que você vê, como que você pretende montar o seu quadro? Em cima disso também tem uma questão interessante. É muito comum, às vezes, nós ouvirmos, olha, eu vou dar preferência aos funcionários de carreira. Então, pego o funcionário de carreira, concursado, que ocupa uma função dentro daquela secretaria e trago ele para um cargo de chefia, né? Às vezes fala, não vou ter cargo, não vou trazer gente de fora, vou dar prioridade a quem é de dentro. Quando você traz o funcionário para um cargo de chefia, você desocupa aquela cadeira que às vezes era importante lá dentro da secretaria. E você não pode trazer um outro funcionário de fora porque você tem que fazer um concurso, às vezes você não tem condições de fazer isso. Né? Como que você vê essa composição do quadro? Juninho, composição técnica, sem dúvida nenhuma. No meio das pessoas que atuam como agentes políticos, nos partidos políticos, pelo menos os que estão na nossa base, a conversa é muito clara, reta e transparente. A composição é técnica. Se existirem quadros técnicos dentro das pessoas que estão caminhando e que nós entendemos que podem contribuir e que são de nossa confiança, a gente pode discutir a nomeação. Por exemplo, eu atuo na área política, mas eu sou, como eu disse no início aqui da nossa conversa, eu sou formado em Direito, né? Me preparei, busquei aprimoramento. Então, a gente entende que esse modelo tem que ser replicado. A administração pública não é lugar para amador. Não é lugar para amador. Ponto final. Então, não tenha dúvida que o norte é a nomeação técnica, é profissionalismo, é imparcialidade, impessoalidade, e a administração pública ela tem que entregar um serviço eficiente. E você não entrega eficiência se você não estiver preparado para fazer aquilo que é necessário. Dentro
dessa resposta, a questão da designação do servidor público de carreira, em alguns casos, às vezes é muito natural. Às vezes você tem uma pessoa que tem um conhecimento acumulado tão grande dentro da prefeitura que é quase que natural que ele exerça uma função de chefia, de direção. E a gente tem excelentes funcionários de carreira na prefeitura, né, Juninho? Sim. E que, pô, é um privilégio poder contar com tanto conhecimento daquele servidor. Então, em algumas situações é até natural. Em outras situações, talvez não seja adequado e, de fato, você precisa contar com uma composição que venha contribuir, enfim, com tecnicidade, capacidade de gestão e tudo mais, né? Então, para mim, isso é muito claro, né? A nomeação ela não é um problema em si. Ela é um problema quando você nomeia alguém despreparado. Aí é um problemaço, né? E aí gera esse efeito que a gente tem na sociedade hoje, né? De revolta aí com esses cabides que a gente vê em órgãos públicos e tudo mais. Beleza, tranquilo. Bom, vamos lá. Com essa pergunta a gente fecha essa primeira. Você ganhou tempo aqui, hein? Estamos em 2 minutos. Você viu? Estou economizando agora. A B3 aqui eu já emendei com a outra resposta, então já te economizei também. Você já pode abrir para a galera perguntar, é isso? Então, vamos lá. Então, a gente gostaria de abrir agora um tempo para você, Daniel, para você falar de uma maneira geral do teu programa, algumas coisas que você gostaria de nos participar e que, porventura, a gente não tenha abordado aqui e que você acha importante. Então, temos um tempo para isso aí. Na sequência, nós vamos encaminhar as perguntas dos profissionais a você. Vamos lá. Legal, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre o que é o eixo, a espinha dorsal do nosso plano de governo. Eu convido, de fato, a vocês, se tiverem um tempinho, lerem a nossa revista, a nossa carta de princípios aqui, que está na contracapa, que foi redigida a 12 mãos aqui, 6 pessoas aqui que se uniram para discutir conteúdo programático antes de fazer qualquer tipo de composição política e que representa aquilo que a gente acredita de uma administração pública na nossa cidade. Vocês vão ver muito essa questão da sustentabilidade, da necessidade de organização de uso e ocupação de solo, e a gente entende que isso é indutor de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. A gente acredita que, além dessa questão, que para mim, o pessoal me perguntou esses dias, Daniel, qual é a questão que você acha que é mais, as 3 que você acha que são mais urgentes para se discutir na cidade? Eu falo, olha, tem 2 aí que eu posso dizer que são urgentes, que a gente tem que colocar o dedo agora, imediatamente, porque a população está sofrendo com o serviço público, e uma que é fundamental, urgente, que para mim é essencial, que é essa questão de entendimento, de conceito, de desenvolvimento sustentável do município. Porque se passar o tempo, dependendo da hora que virar essa chave, a gente não consegue voltar para trás depois, e aí a gente entra numa linha que pode trazer severos danos, prejuízos e perda de qualidade de vida para a nossa população. Agora, tirando isso, a gente enfrenta problemas muito grandes aí hoje na nossa cidade. A gente pode falar do transporte coletivo, sem dúvida nenhuma, onde a gente anda, a crítica ela é frontal à atual gestão, do modo como vem sendo feito, e nós precisamos conseguir dar uma solução a isso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, fiscalizando o cumprimento do contrato, que hoje não é cumprido. Existe o rito próprio dentro da lei de concessões e do próprio contrato firmado com a empresa de ônibus, o que é que a prefeitura tem que fazer. E aí eu já vou dizer para vocês, a prefeitura tem que notificar a empresa e dar 10 dias para ela cumprir aquilo que não está sendo cumprido. Se a empresa não cumprir, a prefeitura tem que abrir um processo administrativo, conceder direito de ampla defesa à empresa para se justificar e dizer por que é que não está cumprindo, por que é que o serviço não está adequado, e se ao final desse processo administrativo concluir que a empresa não tem razão, que as justificativas não são sólidas, a prefeitura pode, inclusive, romper o contrato. E aí, rompendo o contrato, tem que fazer uma nova licitação, e a gente acredita que, inclusive, coisa que deveria ter sido feita em 2016 e não foi feito, que é um edital muito mais adequado de licitação, contemplando o transporte alternativo complementar, porque a nossa cidade ela tem diversas características, né? Nem todas as linhas são adequadas para ônibus grande fazer. Tem locais que micro-ônibus é muito mais eficiente do que ônibus, que a gente está acostumado a ver. As vans, quando a gente fala transporte alternativo complementar, a gente fala de van. Legalização desse modelo junto a um edital de licitação, enfim, diversas coisas a gente acha que é fundamental. A gente quer expandir as ciclovias na cidade,
Desde 2013, nós apresentamos um mapa cicloviário de uma colega de vocês, a Lilian Oliveira. Ela doou esse desenho para a Câmara Municipal. Nós fizemos uma comissão de transporte na Câmara e a gente apresentou um mapa cicloviário integrado para o município, para a prefeitura começar a implementar devagarinho. Infelizmente, foi 2013. Agora, em 2020, não fizeram a primeira, né? Eles completaram aquilo que havia sido iniciado lá atrás de ciclovia na Jerônimo. E aí agora a Jerônimo ela tem aquela ciclovia que a população está adorando, usando bastante, e a gente entende que a gente precisa expandir isso. A gente tem um conceito aí de cidade em 15 minutos que muitos grandes centros adotaram, que é a descentralização de serviços públicos, de modo a que as pessoas nos seus bairros elas consigam talvez resolver todos os seus afazeres aí do cotidiano sem ter que se deslocar muitas vezes para o centro da cidade. Esse tipo de descentralização de serviço público contribui muito com a mobilidade urbana, evita engarrafamentos, principalmente horários de pico, e a gente entende que é um norte a ser seguido. Não é simples, a gente sabe que isso encarece muitas vezes a operação da prefeitura, mas alguns serviços a gente entende que são importantes que sejam descentralizados. Descentralização é um conceito que a gente leva para a educação, sabendo que os polos educacionais têm que estar perto das famílias, perto da casa das pessoas, educação de qualidade na escola rural, naquele bairro rural. A mesma qualidade que a criança tem no centro tem que ter nessas escolas mais distantes e afastadas da região mais adensada da cidade. Saúde, precisamos descentralizar o atendimento na saúde. A gente tem a UPA e a Santa Casa, que a gente tem o pronto atendimento, que é aquela consulta sem hora marcada, né, de urgência e emergência. Posto de saúde só atende com hora marcada. Qual é a ideia? Para alguns postos de saúde de algumas regiões, eu não digo de todos os bairros, mas de algumas regiões da cidade, a gente conseguir levar o pronto atendimento. Vai fazer com que a pessoa consiga resolver o seu problema ali no bairro, sem ter muitas vezes que chegar no fim do dia, depois de um dia cheio de trabalho. Às vezes tem um filho doente, um idoso doente, tem que sair da sua casa num bairro distante, atravessar a cidade para vir até a Santa Casa, porque não consegue ter um atendimento sem hora marcada para resolver ali no posto de saúde daquela região, medicamentos, enfim. Temos muitos projetos na área da saúde, fortalecimento do programa de atendimento à gestante, que cumprir todo o pré-natal de modo adequado, como o SUS e a OMS preconizam, banco de leite, uma médica da nossa cidade, queridíssima, está concluindo uma obra, vai entregar aí um imóvel praticamente todo adequado e aparelhado para a prefeitura operar um banco de leite, está no nosso plano de governo, casa de parto, muita coisa bacana na saúde. Esporte e lazer, a gente acha que é fundamental, revitalização dos nossos espaços esportivos, a gente sabe da importância disso, principalmente para a população que utiliza como lazer. Lazer hoje é caro, e quando a gente tem espaços de prática esportiva adequados, a população utiliza, a população faz uso. A gente tem um programa chamado Domingo Livre, que é muito simples, né? A exemplo do que é feito na Avenida Paulista, em São Paulo, fechar algumas vias da cidade para o trânsito de veículos aos domingos, a gente pretende fazer isso aqui na cidade também. Aliás, apresentei uma lei na Câmara, foi como anteprojeto de lei, o prefeito reencaminhou, foi aprovado, mas ainda não foi implementado. A gente até desenhou de modo bem artesanal, né? Longe de um projeto arquitetônico, né? Como vocês fazem tão bem, mas, por exemplo, pegar na região dos Cerejeiras, ali a Praça Guanabara, a possibilidade de fechar o trânsito de veículos ali naquele trecho da Copacabana e integrar toda aquela região para que as pessoas possam ocupar, utilizar. Aqui na região central da cidade, a Lucas ali, pegar do McDonald's até a Curva do Lago, emenda com o Boulevard, Lago do Major, tem as quadras de areia, balneário, emenda com o centro de convenções. Você cria um espaço para as pessoas irem às ruas, para andar de bicicleta com tranquilidade com os filhos, realização de atividades esportivas, culturais, enfim. É um sucesso isso em outras cidades. Por que a gente não faz aqui? Então, essas e outras tantas ideias estão na nossa revistinha que vocês vão poder acessar, e outras dúvidas vocês podem tirar também nas nossas redes sociais aqui, no nosso Instagram, Facebook, site danielmartini.com.br, o Instagram é Daniel Martini Oficial, no Facebook a gente tem na nossa página, no perfil também pessoal Daniel Martini, todos os nossos vídeos e informações estão acontecendo lá, estão colocados, né, nesses canais, e enfim, acho que eu já dei os 5 minutos aí, né, Juninho? Aqui. Vamos adiante. Vamos adiante. Bom, agora a gente passa aqui seguindo o nosso roteirinho, né, nossa colinha.
passamos as perguntas dos associados que chegaram para nós aqui. Pela nossa sala de reunião, tem uma pergunta do Paulo que foi feita aqui, ó, a respeito aí do meio ambiente. Nessa linha de pensamento, está contemplado no seu programa de governo o IPTU Verde, com a finalidade de promover a sustentabilidade? Obrigado, Paulo, pela pergunta. IPTU Verde está na nossa revista. Na verdade, a gente chama ele de IPTU Sustentável. A gente apresentou esse projeto na Câmara Municipal em 2013, tá? Desconto no IPTU aqui, ó. Em 2013 a gente apresentou esse projeto na Câmara Municipal e foi rejeitado. A ideia era conceder descontos no IPTU para aqueles que adotarem práticas sustentáveis nos seus imóveis. Infelizmente não foi implementado e está no nosso plano sim. Se a gente vencer, a gente vai implementar. Às vezes a gente só muda a cultura da sociedade quando a gente dá um empurrãozinho, dá algum incentivo, faz as pessoas entenderem que ela vai ter algum benefício no bolso mesmo se ela adotar aquilo que é mais inteligente, sob a ótica da preservação ambiental e da economia a médio e longo prazo. Então, não está no nosso plano de governo, a gente quer implementar sim. Não sei se nas mesmas alíquotas que a gente apresentou lá atrás em 2013, isso vai depender de uma análise financeira orçamentária que nós faremos se vencermos as eleições logo no primeiro mês, sem dúvida nenhuma. Legal. Outra questão aqui que foi levantada, não está aqui, chegou para nós, com relação à questão que nós conversamos lá na primeira pergunta de obras públicas. Há um consenso, há uma reclamação geral, né? Obras públicas é sempre um calcanhar de Aquiles aí das administrações. Como trazer transparência, Daniel, para as obras públicas? Como trazer a população, não só as obras públicas, mas as contratações em geral do município, como trazer a população a saber mais facilmente, no nosso horizonte, por exemplo, obra civil, a associação pode ajudar, inclusive, a administração, né? Nós somos fiscais aos montes rodando pela cidade, né? Mas como saber o que está sendo executado, o que foi contratado, qual que é o escopo, qual que é a planilha, de que forma inserir a sociedade para que ajude a administração a controlar, né, o que ela mesma compra, né, a qualidade do que entregam para ela. Fundamental. Primeiro, tendo essa disposição da sociedade em ajudar, facilita demais, né? Porque tem o conhecimento técnico para fazer isso e tem o entendimento de que a obra não é da prefeitura, a obra é nossa. É o nosso dinheiro que está lá. A cidade não é do prefeito, a cidade é nossa. Esse sentimento de pertencimento, quando a gente tem, nossa, a coisa caminha de outro modo e da forma adequada. Como que a gente faz isso, Juninho? Fortalecimento do sistema de transparência e informação da prefeitura, que hoje ele é precário, criticado pelo Ministério Público e por todo mundo que quer ter alguma informação eficiente de qualquer natureza, até mesmo de programação de eventos, você não consegue ter comunicação adequada. Imagina de transparência e informação sobre contratos e gastos públicos. Agora, nesse ponto específico, eu apresentei uma lei na Câmara Municipal, obviamente ela não foi aprovada, que vai exatamente ao encontro do que você está colocando. A gente propôs que a Prefeitura deveria colocar no site todos os relatórios finais de obras públicas. Realizou obra pública, tem o laudo do aceite da obra, do recebimento da obra, o relatório final de vistoria, publica no site para que toda a sociedade possa ter acesso a isso, para saber de fato se está de acordo com aquilo que foi contratado. E aí, obviamente, o contrato tem que estar à disposição. Os aditamentos, se tiverem acontecido, tem que estar à disposição. Tem projeto executivo, tem que estar à disposição. Né? É óbvio que esse projeto que nós apresentamos ele não foi aprovado, a maioria dos vereadores votou de forma contrária, mas a gente não tem dificuldade nenhuma de colocar isso em prática. Essa era uma ideia. Agora, se tiverem outras ideias mais eficientes, inclusive que vocês tenham para nos passar, porque às vezes, às vezes não, eu sempre digo isso, né? Eu não sou um iluminado que eu tenho a resposta de todos os problemas da cidade, muito pelo contrário. Quem tem a resposta é quem vive o problema, quem conhece, quem milita, quem trabalha na área, tem muitos anos de experiência e a solução vem de quem é do segmento, quem sabe. Você fala, Dani, talvez isso não resolva, mas isso aqui resolve. Se acontecer, sem dúvida nenhuma, a gente está aberto a toda e qualquer boa ideia para implementar nesse particular. Ok. Vamos dar seguimento. Chegou mais uma pergunta para nós aqui, do Paulo. O PSA, Pagamento sobre Serviço Ambiental,
ainda está parado na Câmara? Teve audiência pública 1, 2 semanas atrás, e acredito que vai ser votado até o final do ano, viu, Paulo? Muita coisa agora está um pouco, a tramitação de alguns projetos, elas ficaram mais lentas por causa da pandemia, a necessidade de realização de audiência pública, a Câmara não tem um sistema online adequado, e, enfim, algumas questões atrasadas, inclusive o próprio plano diretor, né, que está totalmente parado aí, esperando a realização de novas audiências públicas para que possa terminar o curso dele dentro da Câmara. O programa de pagamento de serviços ambientais já teve audiência pública, eu acredito que, acredito não, eu tenho quase certeza que vai ser votado esse ano ainda. Ok. O plano diretor, Daniel, em você prefeito de Atibaia 2021, você saca o projeto de lei da Câmara e dá a sua impressão digital aí da tua concepção, ou não? O plano diretor segue o trâmite na Câmara como está hoje? Eu espero, Juninho, que a gente consiga promover as audiências públicas que precisam ser feitas até o final do ano e votar o plano diretor ainda nessa legislatura. Tá? Por estar tramitando, está atrasado, você bem colocou aqui, já há muito tempo deveria ter sido feita essa revisão, não foi feita, e obviamente a gente quer deixar ele ainda mais robusto dentro daquilo que a gente acredita para a cidade. Tá? Então, existe oportunidade de emendas serem feitas pelo próprio Poder Legislativo e nós queremos caminhar nesse sentido. Agora, o que nós vamos fazer, e aí não é uma impressão digital talvez do Daniel, mas sim daquilo que a gente acredita enquanto sociedade de desenvolvimento sustentável para a cidade, a gente vai trabalhar muito isso, especialmente na lei de uso e ocupação do solo. Ok. Bom, vamos adiante então. A gente passa para o próximo ponto, que seriam as considerações da Yara. Eu gostaria até de participar, você, que com certeza você não tem conhecimento, mas a associação está sempre para ajudar, né? Dentro do que ela pode, do que o corpo dela consegue, a gente está para auxiliar. E nós protocolamos, né, junto à prefeitura, isso está tramitando dentro da prefeitura, um projeto de lei que trata da assistência técnica para o pessoal de baixa renda, né? Ele é um projeto de lei que ele é alinhado com uma lei federal, já 11.888, se não me falha a memória, aonde vem um recurso do governo federal. Esse recurso chega até o município através da Secretaria de Habitação, né? E para que as famílias que não tenham o seu terreno, propriedade dela, mas ela não tem condição de contratar um profissional da área de engenharia e arquitetura, esse projeto de lei vai auxiliar para não só fazer a planta, e a gente entende que não seria o ideal dar uma planta pronta, porque cada terreno é um projeto, a expectativa de uma família é diferente da outra, as necessidades de uma família é diferente da outra, mas esse projeto de lei propiciaria ela ter acesso ao profissional da área tecnológica, desenvolvendo um projeto específico para ela e dando o que é mais importante, ele contempla a direção técnica, o acompanhamento da obra, no mínimo até a cobertura, né? Então o profissional vai ser remunerado para isso, né? Não é a intenção que o profissional fique rico com isso, não é a intenção, mas ele vai poder inserir novos profissionais no mercado, né? Ajudar quem está começando e dar um atendimento decente, né? Particular a essas famílias. Então esse projeto de lei tramita na Câmara, estou trazendo a teu conhecimento, e foi um projeto de lei que a associação contratou um corpo jurídico para desenvolver esse projeto de lei, para que ele fosse alinhado ao que prevê a lei federal já, para facilitar essa vinda do recurso. Então esse é um projeto de lei que a gente gostaria de trazer ao conhecimento, que nós vamos continuar aí interagindo com o executivo para poder tocar adiante. E outro fator que nos preocupa um pouco, e nós já tem lei federal, projeto de lei rodando lá em Brasília, nível estadual também, em alguns municípios, que algumas atividades, principalmente MEI, foram desobrigadas de apresentação de alvará de utilização das edificações, né, por entender que são de baixo impacto, o risco é menor. E nós temos uma certa preocupação porque nós expomos as nossas famílias quando entramos dentro de
prédio comercial. Então, nós não sabemos a idade do prédio, as condições daquela edificação, e muitas delas não têm alvará de utilização, não têm o habite-se para o uso comercial. E com a desobrigação da apresentação desse alvará de utilização, para facilitar o alvará de funcionamento da atividade, a gente entende que algumas atividades podem pôr as pessoas em risco. Então, qual que é a ideia? Isso já tem projetos andando em outros municípios, em nível federal também, da inspeção predial. Então, trazer o corpo técnico da cidade para que ele possa testar a possibilidade daquele imóvel está possível de ser habitado, está possível de ser utilizado. Normalmente, nos projetos de lei que a gente vê rodando por aí, e o que está em Brasília vai nesse sentido, quanto mais antiga a edificação, menor, mais a periodicidade é um pouco maior dessa inspeção, né? Para que a gente possa trazer garantia às famílias que façam uso daquela edificação. Uma loja de sapato, uma loja de roupa, um templo religioso. Então, a gente não sabe a que condições essa edificação foi executada e se ela tem um atestado, um acompanhamento de um técnico que garanta que aquela edificação pode receber público, né? É um projeto de lei que a gente entende que é importante, é fundamental. Nós já tivemos casos aí de acidentes em edificações graves que custaram vidas, e quando você toma um remédio, morre só quem tomou o remédio sem receita, né? Quando cai um teto de uma edificação por sobrecarga de forro, por exemplo, de gesso sobre aquela estrutura, mata bastante gente. Então, é um outro projeto de lei que nós gostaríamos muito de conversar com o Executivo a partir do ano que vem, para que nós pudéssemos dar andamento nisso. Obrigado, Juninho. São pautas interessantes trazidas pela associação e, obviamente, se nós vencermos as eleições, vamos estar abertos ao diálogo, entender exatamente aquilo que é proposto e aí, depois de se inteirar, estudar, obviamente, tudo que está sendo colocado, tomar uma decisão, obviamente, sempre em conjunto com toda a sociedade, de modo bastante democrático, como a gente sempre fez, e conversando com toda a coletividade. Mas muito importante, pautas interessantes trazidas aí pela associação, que vai ter sempre um canal aberto com a gente, como foi até hoje, sem problema nenhum. Maravilha. Bom, então encerramos aqui, acho que da nossa pauta, o que nós havíamos elencado foi dito. Daniel, a gente agradece mais uma vez seu pronto atendimento aí à nossa solicitação. É a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com todos os candidatos. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos se dispõe, já se coloca à disposição, né? O que precisar da associação, quanto você vindo a ser o prefeito da cidade, né? Caso saia vencedor do pleito, conte sempre com a associação. Dentro da nossa competência, nós estamos aqui para ajudar. Tá ok? Muito obrigado. Conte sempre conosco. Valeu, Juninho. Eu que agradeço a possibilidade, me despedindo aqui de todos vocês que nos acompanharam ao vivo, separaram um tempinho na sexta-noite para realmente participar dessa reunião com a gente, aqueles que vão assistir depois também aqui os nossos cumprimentos. Estou sempre à disposição de vocês, ganhando ou perdendo as eleições, o que eu puder colaborar, contem sempre comigo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e qualquer outras dúvidas, enfim, mandem para a gente as perguntas pelos nossos canais que eu já informei aqui anteriormente. Valeu, gente. Ótima noite para todo mundo. Valeu, muito obrigado aos nossos associados que participaram aqui, ficaram conosco até o final. Acho que foi um bate-papo muito bacana. Muito obrigado e boa noite a todos.